Lucas 16, a gente vai ler a partir do versículo de número 19, parábola do rico e do Lázaro. Amém? Lucas 16, 19, vamos ler. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Essa parábola do rico e do Lázaro é uma história muito interessante e que nos traz muitos ensinamentos maravilhosos. Algumas pessoas não gostam de chamar de parábola, porque alguns acham que é uma história realmente. Porque uma curiosidade aqui é que essa é a única parábola onde alguém é citado pelo nome. No caso aqui, Lázaro. Nenhuma outra parábola de Jesus há uma citação de alguém pelo nome. Por isso que algumas pessoas acham que aqui é uma história. Muita gente diz que não é uma história, que é uma parábola, e com isso acha que esse ensinamento aqui é apenas uma simbologia, algo assim que não é real, que Jesus ensinou apenas para trazer algum tipo de lição para os cristãos, mas que não é real o que aconteceu aqui. Algumas pessoas acham isso. Mas independente de ser uma parábola ou não, isso não é o mais importante. O que Jesus ensina aqui é real. Os elementos dessa parábola, que é as pessoas, o inferno, o seio de Abraão, o tormento, o alívio de Lázaro, os motivos que levaram cada um para esses lugares, tudo isso é real. Mesmo que a história não tenha acontecido realmente, mas todos esses elementos são reais, tudo isso é verdadeiro e traz lições maravilhosas para nós. Porque nós vamos para um dos 2 lugares aqui. E todas as pessoas do mundo, elas vão se encaixar em uma dessas situações. Depende de como cada um vive, depende da decisão que cada pessoa toma na sua vida. Então isso é muito pertinente, é muito importante para as nossas vidas. Então nós vemos aqui no versículo 19, que começa dizendo o seguinte. Eu vou relendo aqui versículo por versículo para a gente ir refletindo pausadamente. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. O que nós vemos nesses primeiros 3 versículos? Um contraste enorme entre 2 pessoas. Um contraste gritante. Enquanto um era muito rico,
vivia de maneira regalada, ou seja, vivia no luxo, vivia comendo do bom e do melhor, tinha tudo o que a sua alma desejava, tinha muitos bens, muita comida, vivia festejando, se vestia com roupas luxuosas, dignas de um rei, de uma pessoa rica, vivia vivendo todos os seus sonhos, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, esse homem tinha. Por outro lado, na porta dele foi jogado outra pessoa lá. O texto grego ele diz realmente nesse sentido: alguém foi lá e jogou aquele homem na porta daquele rico, que foi Lázaro. Ele foi jogado ali para pedir esmolas, na esperança de que aquele homem rico lhe desse alguma coisa. Então esse homem era o extremo oposto do rico. Vivia uma situação miserável, era pobre ao extremo, era doente, coberto de chagas, de úlceras, e era uma situação tão deplorável que os cachorros da rua iam até ele lamber as suas feridas. E o interessante é que ele mendigava, ele desejava se alimentar das migalhas, do resto que caía da mesa daquele senhor, ou seja, daquelas comidas que ninguém queria comer mais, daquilo que ia ser jogado fora, que ia para o lixo, que ia para os cães, que ia para qualquer outro destino. Ele desejava se alimentar dessas migalhas que caíam na mesa do rico, ele queria ter pelo menos isso. Só que ninguém olhava para ele, o rico não se importava com ele, o rico não estava preocupado com a sua situação, não olhou para ele com compaixão, com misericórdia. Talvez entrava e saía na sua casa e tratava aquele homem como se fosse ninguém. Então, nessa vida aqui representa a situação terrena. Aqui na terra a situação era essa, um contraste enorme, onde o rico tinha tudo que tinha, que queria, e Lázaro não tinha nada. E nós vemos, eu vou já adiantando aqui, a gente já leu, né? Nós vemos que no decorrer da história, esses homens tiveram um destino muito diferente, por causa da maneira como viviam. O rico não foi condenado porque era rico. Não é pecado ser rico. O rico ele foi condenado porque ele não tinha um coração compassivo, misericordioso. Ele não amava o próximo, não amava a Deus, ele não se preocupava com a situação do necessitado. Ou seja, ele vivia como um ímpio, como um incrédulo, e não como alguém temente a Deus. Foi por isso que ele foi condenado, não por ser rico. E Lázaro, ele não foi salvo porque ele era pobre. Aqui não é uma exaltação da pobreza, como se o fato de você ser pobre vai te garantir a salvação. Está subentendido no texto que Lázaro era temente a Deus. Tinha um coração voltado para o Senhor, por isso que ele foi para o seio de Abraão. Isso aqui nos traz uma lição muito importante, irmãos. Isso é a primeira coisa que eu gostaria que a gente refletisse aqui. Que tipo de atitude que a gente está tendo na nossa vida? Como é que a gente está vivendo? Sabe? Porque dependendo de quem a gente é, do que a gente vive, isso demonstra quem nós somos de verdade. Porque o que a Bíblia ensina, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, não dá tempo a gente detalhar aqui. A Bíblia ensina que nós devemos amar os necessitados, nós devemos ajudar os pobres, nós devemos se compadecer dos aflitos, devemos ter um coração inclinado a sentir compaixão pelos que sofrem, doar para aqueles que estão precisando, repartir o pão, abrir mão de algo que a gente tem para com aqueles que não têm. Jesus ensinou: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Em outro texto ele diz: vendei os vossos bens e dai esmola. A igreja repartia seus bens para com os necessitados. Tudo isso nós vemos na Bíblia como característica daquele que é um servo de Deus de verdade, o amor ao próximo. Então que a gente possa refletir nessa noite no seguinte: como é que está o nosso coração? Como é que a gente vive? Sabe, irmãos, o que Deus olha não é o que a gente fala, não é a aparência exterior da nossa vida. É muito fácil falar que ama a Deus. É a coisa mais fácil do mundo dizer: Deus, eu te amo.
É muito fácil frequentar uma igreja. É muito fácil dizer que é cristão. Mas Deus, Ele nos chama a ter uma transformação de vida, a ter um novo coração, ter um coração diferente, um coração compassivo, que realmente ama as pessoas. É claro que a gente não vai ser perfeito. Eu não estou dizendo isso porque eu sou perfeito, eu não sou. Eu ainda preciso melhorar, cada um de nós precisa. Mas será que a gente está buscando isso? Será que há esse amor de Deus no nosso coração? Lá em 1 João é ensinado que se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Para mim amar a Deus, eu tenho que amar o próximo também. Porque senão é uma contradição dizer que ama a Deus e não amar o próximo. Que o nosso cristianismo seja um cristianismo de atitudes, de realmente fazer o bem, de amar as pessoas de verdade. Sabe, irmãos, o mundo ele está cansado de aparências. Existem milhares de pessoas no mundo hoje dizendo que são cristãos e que são evangélicos, e as pessoas estão querendo ver nelas uma atitude cristã, estão querendo ver Cristo nelas, o amor ao próximo verdadeiramente, o abrir mão de si mesmo pelos outros. Às vezes os espíritas fazem mais do que alguns cristãos, às vezes as seitas fazem mais do que alguns cristãos, e envergonham muitos de nós, quando nós deveríamos encabeçar esse amor ao próximo. Então que a gente possa refletir para que o nosso coração não seja como o desse rico, avarento, materialista, egoísta, que só se preocupava consigo mesmo, não se importava com ninguém, só com as suas necessidades, só com o que ele podia usufruir da vida. Infelizmente, irmãos, existem muitos cristãos hoje que são assim. Isso a gente constata com tristeza. Mas existem muitos cristãos que a preocupação maior deles é com a sua própria vida. Se ele vai ter para si mesmo, para a sua família. Ele não está preocupado se o outro tem ou não. Ele quer saber se ele tem. Se a sua despensa está abastecida. Se ele tem bens. Se ele está vivendo regaladamente. Ele não está se importando se tem um irmão passando fome do seu lado, ou na rua que ele mora, ou na cidade que ele mora. Ele passa por um mendigo muitas vezes como se estivesse passando por um poste. O coração nem sente, está tão cauterizado que nem sente aquela dor, aquela compaixão. Isso é uma triste realidade, mas isso é fruto também de uma mensagem equivocada que é pregada hoje em muitas igrejas. Porque se você assistir televisão, ouvir rádio, você vai ver que muitas das mensagens que se dizem cristãs, que estão sendo pregadas em muitos lugares por pessoas que se dizem profetas de Deus, está sendo pregado o seguinte: venha para Jesus, Jesus vai satisfazer todas as tuas necessidades, Jesus vai te dar o melhor dessa terra, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter empresa, você vai ter tudo do bom e do melhor. Isso é o sinal da bênção de Deus na tua vida. Então você tem que ter cada vez mais. Quanto mais você tiver, mais você está sendo abençoado. E o outro? Não, o outro que faça o seu sacrifício, que dê a sua oferta para poder receber de Deus. O outro que vá atrás de conquistar. O outro que vá atrás de ver se pressiona Deus para Deus lhe dar também. E é cada um por si, Deus por todos. Essa é a mensagem que tem sido pregada por muita gente hoje. Esse é o tipo de evangelho que tem sido pregado. E as pessoas vêm para as igrejas achando que elas estão ganhando um tipo de benefício para poder se tornarem as pessoas mais abastadas dessa terra e viverem regaladamente. Quando na verdade Cristo nos chama para uma vida não de ostentação, mas de renúncia, de amor ao próximo, de doação, de compaixão, de misericórdia. Mas quem é que prega isso nos dias de hoje? Quase não se fala disso. E por que não se fala? Porque não dá ibope, não enche igreja. As pessoas não querem doar, as pessoas não querem abrir mão, elas querem é ganhar, elas querem adquirir mais e mais. Mas a mensagem cristã é: ame,
doe, renuncie, tenha compaixão, tenha misericórdia. Então que a gente nunca caia no erro desse rico, porque por causa da sua avareza ele foi condenado, irmãos. 1 Coríntios 6,10 diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Nós não podemos nos enganar e achar que pode haver uma convivência pacífica entre a avareza e o amor a Deus. Essas duas coisas não podem conviver juntos no mesmo coração. Ou nós amamos a Deus, ou nós temos um coração avarento. Por isso que Jesus diz um pouco antes, no versículo 13, se você quiser conferir aí: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não há compatibilidade, as duas coisas não podem andar juntas. Eu não posso amar a Deus e as riquezas. Eu não posso amar a Deus e ser avarento. Interessante que o texto diz no versículo 14 que os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. E essa parábola foi até contada como uma ilustração de quem eram os fariseus, para ver se eles caíam em si do seu pecado. Então, irmãos, que a gente possa buscar ter esse coração amoroso, porque o cristão, ele é assim. Aquele que se converte, que tem Cristo na sua vida, ele tem amor ao próximo. É algo natural. Embora ele não seja perfeito ainda, mas ele está caminhando para isso. Esse é o que Deus faz no seu coração. Vamos continuando. Versículo de número 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Nessa parte aqui, a partir do versículo 22, nós podemos aprender algumas verdades aqui a respeito de realidades espirituais. Eu vou destacar algumas aqui que são muito importantes da gente compreender, até para que a gente possa entender as realidades dessas coisas. Primeiro, existe uma condenação, irmãos. Existe inferno. No inferno há tormento, há pranto, há ranger de dentes. O rico, ele estava em tormentos no inferno. A palavra inferno aqui vem do grego Hades, que significa o lugar dos mortos, mas mais especificamente um local de tormento para onde vão os ímpios. E veja que interessante que isso é logo após a morte. Logo após a morte. Os dois morreram. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, o que significa isso? Ele foi levado para o lado de Abraão. Que lugar era esse? Paraíso. O mesmo lugar que Jesus disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando o cristão morre, ele vai direto para esse lugar. Ele vai para o paraíso, para a presença de Jesus. O incrédulo, quando ele morre, ele vai para o Hades, ele vai para um local de tormento, de sofrimento. Ali já começa o seu sofrimento eterno. Então nós aprendemos com isso que há sim uma condenação eterna. Muitas pessoas hoje dizem que não existe inferno. Ah, não existe inferno, Deus é amor. Quem já não ouviu isso, né? Olha, Deus é amor. Deus não vai condenar ninguém. Deus não vai permitir que ninguém pereça num lugar de tormento por toda a eternidade. Deus não vai fazer isso. Mas, embora Deus não sinta prazer em condenar as pessoas, mas a justiça de Deus requer uma condenação. Como essas pessoas rejeitam o sacrifício de Cristo pelos seus pecados, não resta mais nada a não ser o juízo de Deus, que é neste lugar. Deus não vai fazer isso com prazer. Com certeza Ele vai fazer isso com dor no coração, mas existe essa condenação, irmãos. E nós temos que
ensinar isso e pregar isso não para aterrorizar as pessoas, para que elas venham para Deus com medo do inferno, não. Mas as pessoas precisam saber que existe dois destinos. Existe o paraíso e existe o inferno. Que elas precisam tomar uma decisão na vida. Elas precisam de Cristo para ter o paraíso. E o rico foi para o inferno e estava em tormentos. O que nós aprendemos aqui também com esse texto? Muita gente acha que depois que a pessoa morre, ela fica dormindo, que ela vai para o pó da terra, dormir no pó da terra e fica inconsciente no pó da terra e não sabe de nada, não tem consciência de nada. Ela está dormindo, esperando o dia da volta de Cristo, onde vai haver a ressurreição tanto de justos como de injustos. Mas a verdade é que a Bíblia ensina, e esse é um dos textos mais enfáticos sobre isso, que depois da morte, nós permanecemos conscientes. Nós vamos estar conscientes. Veja que o rico, ele estava bem consciente do que o estava afligindo, ele estava sentindo o tormento, ele estava aflito, ele estava desesperado. E nós vemos no texto que ele tinha memória, ele sabia o porquê que ele estava ali, ele sabia que ele tinha uma família que estava vindo para o mesmo lugar, porque vivia do mesmo jeito. Ele tinha consciência, ele sabia do seu sofrimento, ele estava sentindo ali a dor por estar afastado de Deus. Então não existe isso de dizer que a pessoa, quando morre, vai estar dormindo no pó da terra. Existem alguns ramos de igrejas que se dizem cristãs que pregam isso. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia fala isso, só por curiosidade, ensina que as pessoas dormem depois que morrem, que elas não estão conscientes do que está acontecendo, mas não é isso que ensina que há uma consciência, há uma memória, é um lugar de sofrimento. Outra coisa que nós vemos aqui, vamos continuar lendo o texto. Vamos ver o versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Outra coisa que nós vemos aqui, não há uma segunda chance. Não existe outra oportunidade, irmãos. A Bíblia é bem clara quando diz que nós vamos ser julgados por tudo aquilo que nós fizemos por meio do corpo. E não está falando de salvação por obras, não. Mas é porque as obras evidenciam se a nossa fé é verdadeira ou não. Por isso que a Bíblia fala nessa linguagem. Então, a Bíblia diz também em Hebreus 9, 27 o quê? Depois da morte segue-se o quê? O juízo. Depois da morte só vai haver julgamento. Depois da morte não há lugar para arrependimento. Não há lugar para mudança de situação. Não há uma outra chance, uma outra oportunidade. O rico, ele estava anelando por isso. E Abraão deixou bem claro para ele que havia um abismo que os separava de um lugar para o outro. Ninguém podia passar de um lugar para o outro. O que quer dizer isso? Não há mudança de situação. Não há volta. Depois que você morre, se morrer com Cristo, vai para o paraíso. Se morrer sem Cristo, vai para o inferno. Essa é a verdade que a gente tem que crer, que a gente tem que pregar, que a gente tem que dizer para as pessoas. Por que a gente tem que ensinar isso para as pessoas? Porque muita gente hoje está sendo usada pelo inimigo para enganar os outros, ensinando-os que vai haver uma outra oportunidade, que vai haver uma outra chance. Por exemplo, a Igreja Católica ensina para as pessoas que, ainda que ela não tenha sido salva, se ela pode ir para o purgatório. E lá no purgatório, ela pode ter uma oportunidade de repente ir para o paraíso. Não é isso que a Igreja Católica ensina?
que se as pessoas rezarem pelos mortos, os mortos podem mudar de situação, podem passar de um lugar de condenação para um local de gozo na presença de Deus. Qual foi uma das grandes coisas que Lutero protestou na época da Reforma Protestante? Esse tipo de ensinamento. Na época, a Igreja Católica ensinava que se alguém colocasse uma moedinha no gasofilaço, uma alma pulava do purgatório para o paraíso. Isso é uma mentira, irmãos. Tem gente que às vezes pensa assim: eu vou viver a minha vida, sabe, de qualquer jeito, porque Deus é misericordioso e me ama. Se de repente eu for condenado, Deus vai me dar uma segunda chance pela sua misericórdia, através da minha família que vai interceder por mim, através de algum santo, de alguma intercessora que vai clamar por mim e eu vou para o paraíso. Tem gente que morre nessa falsa esperança. Tem gente que morre na falsa esperança de uma reencarnação, que acha que ele vai ter uma oportunidade de uma outra vida, que ele vai poder voltar, nascer de novo e fazer diferente. Tem gente que está morrendo nesse engano. Ele pensa assim: se eu não for tão bem aqui, se eu não realmente viver como agrada a Deus, se eu não estiver agradando a Deus com a minha vida e eu for condenado, eu vou ter uma segunda chance, eu posso nascer de novo, eu posso fazer diferente, e aí eu vou fazer caridade, eu vou ser uma pessoa melhor, e vou poder evoluir espiritualmente, vou estar na presença de Deus. Mentira! Isso tem servido para enganar as pessoas e para levar mais gente ainda para o inferno. E o diabo está muito interessado nesse tipo de ensinamento, porque isso leva as pessoas a uma acomodação, a não buscar a Deus aqui, hoje, agora, porque elas acham que de repente depois podem ter uma segunda chance. Outra coisa que a gente aprende aqui é que não há comunicação entre vivos e mortos. O rico queria que Lázaro fosse enviado para a sua família. A gente vê aqui, mas não foi permitido isso. Não foi permitido que ele fosse enviado para falar com os seus familiares. Por que não foi permitido? Porque essa não é a ordem natural das coisas. Não é possível vivos se comunicarem com mortos. Mais na frente aqui, Abraão deixa bem claro que o único meio das pessoas obterem algo de Deus é através da palavra de Deus. Então, todos esses ensinamentos que nós aprendemos aqui nessa história, ela é muito rica, né? Então, vamos para o versículo 27, para a gente entrar aqui na parte final da mensagem. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em outras palavras, Abraão estava dizendo o que para eles? Eles têm a palavra de Deus, eles têm os ensinamentos de Deus. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o que aconteceu aqui nessa hora? Irmãos, o rico caiu de repente da sua situação de ostentação para uma situação deplorável. Se reverteu o cenário. Lucas ele faz questão de destacar aqui a reversão, a inversão que houve na situação. Enquanto aqui na terra o rico estava muito bem e Lázaro estava muito mal, na vida após a morte, ou seja, depois que morre, Lázaro estava muito bem na presença de Abraão, aliviado do seu tormento terreno, vivendo uma vida maravilhosa. O rico estava em tormentos, tormento tão grande que ele fez o que Lázaro passou a vida toda fazendo, que foi mendigar. Ele passou a mendigar uma gota de água. Veja só, aquele homem que tinha tudo, mendigando uma gota de água na língua para aliviar o seu sofrimento. Ele passou a perceber o quanto lhe custou viver longe de Deus. É por isso que agora ele estava tão preocupado com a sua família.
ele nunca teve temor a Deus, ele nunca se preocupou com Deus, em agradar a Deus, ele nunca não estava nem aí para Moisés e os profetas, para a palavra de Deus. Mas quando ele chegou aqui, infelizmente tarde demais, a ficha caiu. Infelizmente já era tarde demais. E aí foi quando ele percebeu a realidade espiritual, que ele nunca se deu conta. E aí ele queria que essa situação mudasse primeiro para ele. Quando ele viu que não tinha mais chance de mudar para ele se preocupou com a sua família. Queria que mudasse pelo menos para a sua família. Por quê? Porque a sua família ainda estava vivendo na terra. A história deixa claro com isso que havia duas realidades caminhando juntas aqui. Uma realidade espiritual, no outro lado, no paraíso ou no Hades, e havia a realidade terrena onde a família dele vivia ainda. Ainda havia chance para a família dele, que estava aqui. Só que ele não podia ir até lá, nem mandar ninguém lá para falar nada. Abraão diz, olha, o instrumento de Deus para a salvação é a sua palavra. É isso que ele está falando. E nós sabemos que Paulo diz lá em Romanos 1,16, né, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. É por meio de ouvir a palavra de Deus que Deus opera e traz fé ao coração das pessoas, leva as pessoas a terem fé, desperta elas para crerem nele, através da pregação da sua santa palavra. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Será que a gente se dá conta dessa realidade? Pare para pensar. Será que a gente leva realmente a sério isso? Que há um paraíso e que há um tormento? Por que eu estou perguntando isso, irmãos? Porque nesse exato momento, tem pessoas que estão no inferno perecendo, que estão como o rico, que elas dariam tudo para poder voltar atrás e ter a sua situação modificada. Talvez elas estejam lá nesse momento gritando e clamando e dizendo, por que eu não ouvi aquilo que me pregaram? Por que eu não ouvi a palavra de Deus? Ou então talvez elas estejam clamando, por que não me falaram nada? Por que não me pregaram? Por que não disseram desse lugar para mim? Por que não falaram do que acontecia com quem não é cristão? Ah, se a minha família soubesse. Irmãos, nós estamos aqui desse lado ainda. Louvado seja Deus por isso. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos que Deus, Ele nos incomode de tal maneira para que a gente tenha misericórdia dessas pessoas que, como rico, estão debaixo de condenação. Porque enquanto essas pessoas estão aqui, há chance para elas, irmãos. O destino delas pode mudar. Enquanto elas estão aqui, elas podem ser salvas. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Mas infelizmente às vezes, parece que a gente esqueceu da importância de pregar o Evangelho. Parece que às vezes a gente se acomoda pelo fato de já sermos salvos e sermos abençoados por Deus. E a gente não liga muito para a situação daqueles que estão perdidos. As pessoas perdidas estão do nosso lado a todo instante. Os familiares desse homem, entre aspas, estão caminhando conosco. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Os familiares desse homem, em outras palavras, podem ser os nossos familiares, que a gente sabe que estão perdidos. Podem ser os nossos vizinhos, podem ser os nossos colegas de trabalho, podem ser as pessoas dessa rua, que estão debaixo de condenação. Nós as vemos todos os dias da nossa vida. Nós sabemos que elas estão condenadas porque não têm Cristo. Nós sabemos que elas vão para este lugar. Agora a grande questão é, será que o nosso coração está se movendo de compaixão e de amor por elas?
ao ponto da gente se sentir tão incomodado e constrangido por Deus, ao ponto de dizer: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pregar, eu preciso testemunhar do Evangelho, eu preciso falar de Cristo, eu preciso fazer a diferença. Eu preciso dizer que Cristo é o Salvador, que Deus deseja resgatá-los. Sabe, irmãos, pare para pensar. Deixa eu fazer uma ilustração aqui, para a gente poder compreender melhor o que eu estou querendo dizer. Se você soubesse, só em teoria isso, certo? Se você soubesse que vai acontecer alguma catástrofe ambiental aqui, que vai ter um furacão, sei lá, impossível, né, isso aqui no Ceará, mas imagine que você soubesse que está havendo um furacão aqui de categoria 5, que vai arrasar com tudo, vai destruir tudo, vai matar muita gente. Imagine que ninguém sabe, mas você sabe dessa informação. O que você faria? Você ia deitar lá no sofá da sua casa, assistir televisão, ou então você ia pegar suas coisas e você ia viajar com a sua família e dizer: eu vou me embora, os outros que se virem, eu estou preocupado com a minha salvação, eu vou me embora daqui, e os outros que arrumem um jeito de saber para se sair dessa situação. Era isso que a gente ia fazer? Eu tenho certeza que a gente não ia fazer isso. Não ia. E isso numa situação natural. Agora, traga isso para o lado espiritual. Nós estamos do lado de pessoas que vão ser condenadas por toda a eternidade, irmãos. Nós sabemos disso. E às vezes a gente não fala nada. O nosso colega do trabalho, às vezes, está conosco há 10, 20 anos. E ele não sabe nem que a gente é cristão. Ele nunca ouviu nada de Jesus da nossa boca. Às vezes nem testemunho a gente não dá. Às vezes a pessoa não tem nem vontade de vir para a igreja porque olha para a vida da pessoa e pensa: eu vou para Cristo para ser como esse aí, que engana, que mente, que chega atrasado, que não tem compromisso com nada, que não está nem aí para ninguém, que só se importa com ele mesmo. Nós precisamos urgentemente, eu digo isso para mim, para você, para cada pessoa, nós precisamos tomar uma atitude. Jesus, ele só nos deixou nesse mundo aqui com uma razão. Ele disse lá em Mateus 28: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós somos embaixadores de Deus neste mundo. Ele nos deixou aqui para representá-lo, para falar para as pessoas da salvação que Ele conquistou na cruz do Calvário. Ele espera que a gente cumpra a nossa missão. É responsabilidade nossa. E se nós realmente amamos a Deus, isso com certeza vai ser algo que a gente vai querer fazer. Porque isso é prioridade para Deus, deve ser para nós. Não vamos deixar que as pessoas morram sem ouvir falar de Jesus. Que aqueles com quem a gente tiver contato, a gente possa ser luz na vida deles. E que como igreja a nossa maior preocupação seja pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Porque é muito fácil a gente se acomodar com a nossa vida cristã e simplesmente se tornar um frequentador de igreja. Por que é fácil se acomodar com isso? Porque a carne, ela pede isso. Acomodação, negligência, egoísmo. O nosso velho homem, ele clama por isso. Mas Deus, Ele quer diferente. Ele não quer que a gente sejamos só religiosos, frequentadores de igreja, não. Mas pessoas que estão aqui com uma missão de pregar o Evangelho e anunciar as boas novas. Esse foi o maior propósito de Jesus nessa terra enquanto Ele esteve aqui. Então, se nós somos cristãos, esse deve ser o nosso maior propósito também. Amém? Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.